Segunda-feira, feriado nacional. O Itararé Esportes debate sobre as eleições para a presidência do 13 Futebol Clube. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o jornalista Romildo Nascimento. E nós vamos ouvir também outros membros da imprensa esportiva sobre o futuro do Galo. Além de, claro, as opiniões dos torcedores alvinegros no quadro Galera do Calçadão. E ainda, informações sobre mais uma edição da Taça Brasil de Futsal em João Pessoa. Informação com opinião. Esse é o Itararé Esportes. Olá pessoal, boa noite. Começando mais um programa feriado, dia 2, em uma segunda-feira, dia de finados, mas a gente não deixa de trabalhar, a gente sempre trazendo muita informação esportiva aqui no Itararé Esportes. Hoje, em especial, falaremos com mais ênfase, com mais tempo, sobre as eleições do 13 Futebol Clube que acontecem amanhã. E eu estou recebendo aqui no estúdio Romildo Nascimento, radialista, jornalista, para a gente bater um papo sobre esse assunto que, Romildo, se a gente fosse debater sobre eleições no 13, o ano passado, ali em novembro, em dezembro, até que ia faltar referência, mas para o torcedor, pelo menos esse alívio, né? Tem gente interessada em gerenciar o Galo da Borborema, né? Boa noite. Boa noite, Rovares. Boa noite você que acompanha a TV Itararé. É uma satisfação muito grande e renovada estar mais uma vez aqui com vocês. Você conhece bem os dois que vêm por aí, mas daqui a pouco a gente vai traçar, se é que dá assim, um perfil de cada um, mas você como uma pessoa que acompanha o futebol há muito tempo, que conhece tanto o Campinense quanto o 13, o que o torcedor deve esperar? O que você acha que ele anseia, né, para o futuro do Galo, um futuro muito incerto, né, para esse ano 2016, já que só tem o Paraibano como uma competição já garantida, né? Olha, Rovares, o torcedor do 13... naturalmente que espera, isso é praxe, uma equipe forte. Uma equipe que possa realmente honrar, dignificar as cores do 13. Fica muito difícil para o torcedor fanático, fiel, como é o caso aqui em tela, que nós estamos tratando do 13 Futebol Clube. Fica muito difícil o torcedor entender que o clube passa por situação financeira difícil. O torcedor, como dizia um amigo meu, na verdade o torcedor, ele quer ser feliz, né? Ele quer ser feliz. Sobretudo após uma temporada não tão boa para a equipe do 13, né? Passando também por certas turbulências do ponto de vista financeiro e administrativo. Mesmo assim, o torcedor cria, independente de ser Olavo, Petrônio, seja qual for o presidente, mas eu tenho certeza que o torcedor do 13 deposita sim no próximo presidente do Galo, ele deposita e acredita na formação de uma equipe competitiva, né? Em princípio, para a única competição que o 13 tem como certa, como definida, que é o Campeonato Paraibano, através do qual pode galgar um lugar na Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. A gente sabe, justamente o que você falou, que essa cobrança, né, que existe para se formar uma equipe competitiva, vencedora, campeã, ela sempre vai existir quando se trata, principalmente de 13 Campinense. O Botafogo agora, de uns anos para cá, também tem renovado esse espírito junto à torcida. Agora, fica a certeza que apenas um vai para a Série D, só se houver uma mudança, que eu acho que não vai haver de uma hora para outra. É sempre essa cultura, né, de quem tem o incompetente e o competente. Está na hora de mudar um pouco essa cultura, Romildo, porque se a gente vê um campeonato brasileiro de 20 equipes, por exemplo, na Série A, só é competente na cabeça do torcedor aqueles que foram pelo menos para a Libertadores. Quer dizer que todo mundo foi incompetente. Essa cultura ela precisa ser repensada um pouco no momento em que a gente trata de uma equipe, no caso do 13, também trata do Campinense, os últimos anos tem sido bom do Campinense, mas com certas limitações, né, financeiras e inclusive de desbravar horizontes que parecem não serem palpáveis. Assim. A gente pensa muito em Série B, né, às vezes tem dirigente que chega time de Série A, né, mas não está faltando trabalhar um pouco mais com os pés no chão aqui? Tá, inclusive, ainda como complemento da pergunta anterior,
a minha resposta foi do ponto de vista do torcedor. Ele quer uma equipe competitiva, né? E vai caber ao próximo presidente do 13 equilibrar entre aquilo que o torcedor espera e aquilo que o 13 vai poder dar, né? Então, é apenas um retoque que eu faço na pergunta anterior. Com relação a quem é incompetente e competente, eu acho isso uma certa injustiça no futebol. Porque nem sempre quando você perde ou não consegue o objetivo maior, digamos, no caso de um título ou no caso de um acesso, nem sempre é você quem foi incompetente. Digamos que o meu adversário foi mais competente, ou digamos, no caso do futebol, teria tido mais sorte, né? Então, eu acho que essa cultura aí tem que ser um pouco revista. Por conta disso, inclusive, talvez nós não tenhamos um projeto duradouro, né? O treinador de hoje pode não ser o treinador daqui a 2 meses, ou 2 semanas. Ou 2 jogos. Ou 2 jogos, né? Isso tem prejudicado muito, né? A questão do chamado planejamento. A gente quer um planejamento com resultados imediatos. Então, é uma questão a ser revista, uma questão de cultura que não é uma peculiaridade apenas do nosso futebol, mas Brasil e mundo afora também. Verdade. A gente foi às ruas também, ouviu um pouco o torcedor do 13, no nosso tradicional quadro Galera do Calçadão, sobre esses anseios, o que é que eles esperam do próximo gestor do Galo. As respostas chegando agora no Galera do Calçadão. Galera do Calçadão. É muito bom que esse presidente venha com o conceito de renovação, administração e renovação também, para que nós não venhamos ter esses tropeços que nós estamos tendo. O 13 ele tem que vir com amor ao 13, porque 13 é um time de futebol. Seja fulano, ciclano, agora que venha com perspectiva de um trabalho voltado para o 13 de Campina Grande. Isso aí é a minha opinião. Eu, pelo menos, sou um torcedor do 13 há muitos anos, doente pelo 13. Eu só quero uma coisa, que o próximo presidente ajude o 13, que ele está precisando de uma ajuda muito grande. Qual é o papel do torcedor? É trabalhar para ajudar o time. Tem que ajudar o time, porque o 13 precisa de ajuda dos torcedores. E o presidente que assumir agora, talvez vai dar uma boa contribuição ao time. Espero que qualquer um dos dois que ganhar, faça uma gestão boa e respeite o nome que o 13 tem. E não vai fazer aquele chacoalho de... Outra também, o que ganhar, vamos pedir a Deus que um apoie o outro. Que ganhe ou que não ganhe, um apoia o outro, aí o 13 cresce. Agora, se um ganhar e o outro for contra, aí tá tudo, começou tudo de novo. Não valeu nada a eleição, para mim que sou 13 anos. Eu espero que todos os dois, o que ganhar, um apoie o outro. Aí isso é que eu quero para o 13, para 2016, porque se continuar do jeito que está, não chega a lugar nenhum. Bem, o torcedor ele mostra ansiedade, isso aí é óbvio, Romildo. Principalmente não só pelo que ele espera do 13, mas como a gente sempre vive no comparativo, tratando-se de 2 equipes de uma história muito de rivalidade, né? O bom momento do Campinense, que a gente não pode negar nos últimos anos, desde a conquista da Copa do Nordeste, o estadual no ano do centenário, né? Embora na competição nacional os dois não foram bem esse ano, mas sempre existe esse comparativo, né? Ver o time ali preenchendo, o maior rival, o calendário, o Botafogo também preenchendo e o 13 não. Isso é inevitável, né? Isso aí não dá para a gente exigir que o torcedor não compare a situação do 13 com a do maior rival, né? Isso aí é inevitável. Tem um lado saudável, né? Historicamente, um sempre buscou acompanhar o outro, né? Eu imagino assim que numa reunião de dirigentes, né? Mas, pai, olha, o Campinense contratou fulano, hein? Então a gente tem que contratar ciclano pelo menos parecido. Olha, o Campinense está, né, aí com uma Copa do Nordeste, vamos lutar para... O Campinense pode estar assim na frente da gente, não. E o inverso também já aconteceu por várias vezes. O que aconteceu recentemente são 2 casos bem emblemáticos, né? O caso do Rony Dias, que se apresentou no Campinense no 13, no outro dia repatriou o Rony Dias e também quebrou a cara, né? Porque o Rony Dias não rendeu. E o caso do Varley, né? O Varley, que era do 13, foi campeão com o 13, chegou a ser anunciado na época, depois apareceu no Campinense. Então, essa rivalidade, ela é sadia
digamos, nos caminhos corretos, né, do futebol, sem nenhum tipo de jogada ilegal, mas isso é gostoso. A rivalidade ela é saudável até certo ponto, né? E pode também ser usada de forma irracional num outro momento, né? Mas nesse quesito aí, de, por exemplo, o 13 querer fazer um bom campeonato paraibano, de repente, o Campinense que se apresenta com algumas competições já no primeiro semestre, aí você imagina, né, do ponto de vista do torcedor do 13, e aqui o tema é o 13, estou apenas colocando porque você instigou, né, essa comparação que também é inevitável, você imagina se de repente o 13 põe o Campinense de férias. Porque, infelizmente, né? Pode acontecer. Partindo de uma visão otimista, inclusive. Vai 13 ou vai Campinense? Por que eu estou falando? Porque nessa visão, ninguém está levando em consideração o Souza, de repente, o Alto que tem Esporte. chegado, né? É por aí. Pois é, a gente ouviu também, Romildo, o nosso editor-chefe de jornalismo, Anchieta Araújo, sobre qual a visão dele, o que espera, né, também a área dos jornalistas também, que acompanham de perto, que sabem o dia a dia do 13, né, o que se esperar do futuro do 13, pelo menos esse futuro mais próximo aí com o novo presidente. Quando você fala num país democrático, todo o processo de disputa interna, nesse caso no futebol, pode até ter um lado interessante, pode até ser considerado interessante. O problema é que muitas vezes as pessoas levam para o lado pessoal e atrapalham a vida do clube, né? É o que a gente espera que não aconteça no 13, a gente espera para o bem do futebol da Paraíba não aconteça com o 13, né? A disputa é sadia até o ponto em que terminou as eleições, quem perdeu reconheça a derrota e passe a ajudar a administração de quem venceu, porque o objetivo final é o clube, né? O 13 Futebol Clube. Se todo mundo tem um único objetivo, não tem por que depois atrapalhar a vida de quem venceu as eleições, né? Simplesmente porque houve uma disputa por vaidade pessoal, por política interna. Por esse aspecto faz mal, né? Mas, por outro lado, se as pessoas entenderem o verdadeiro papel do processo democrático, tem um lado importante, e é isso que se espera, que as pessoas estejam amadurecidas o suficiente, até porque se trata aí de ex-presidentes, pessoas que têm muita experiência, né? Que se elas estiverem amadurecidas, talvez seja até interessante para todo mundo crescer nesse processo. Você vê essa questão democrática, a importância de se ter duas chapas, já que se tendo chapa única não fica uma coisa tão democrática dessa forma? A chapa única, na verdade, a gente não pode confundir a política interna do clube de futebol com a política partidária, né? Isso aí há uma diferença. Porque a gente entende que na política partidária também o objetivo devia ser um só, o objetivo comum, né? Para o bem de todos, que é o objetivo da política, né? Ciência política. No caso do futebol, o que se entende? São todos 13 anos, ditos 13 anos, né? Não, eu sou torcedor, acima de tudo, que quero o melhor para o clube. Então, a lógica manda que todos converjam em torno de um objetivo. Então, agindo por esse aspecto, quer dizer, a gente analisando por esse aspecto, não era para ter disputa, não, era para ser uma chapa única mesmo. Todo mundo junto em prol do 13. Mas já que acontece, a democracia, de certa forma, incentiva que aconteça o debate, né? O debate para todo mundo crescer. Então, que seja por aí, que seja entendido por aí. Bem, tá aí mais uma opinião de alguém que convive no nosso mesmo meio, né, Romildo? Alguém que também já vive o futebol há um certo tempo. Eu queria que você, antes da gente chamar o intervalo, colocasse qual é o papel da imprensa nesse... Né, o Anchieta trouxe uma opinião, a gente está trazendo, a gente faz parte do meio. Daqui a pouco o Dagberto também, que é jornalista, vai falar um pouco sobre gestão, um pouco do que esperar também em relação a isso, mas até que ponto a imprensa, ela nesse envolvimento com a cobertura de uma eleição de um clube, a opinião dela tem algum tipo de influência, né? Até porque, assim, o quadro de pessoas que vão poder votar, ele é até curto, né? Um número de sócios e tudo mais, do pessoal do conselho, mas a pressão pública, ela conta nesse momento também, né? Exatamente. A imprensa tem um poder de formação de opinião pública muito forte, né? E tem que ter um zelo muito grande nesse momento, né? Delicado, né? É muito delicado. E mesmo a gente sabendo que não tem direito a voto, mas isso pode, de repente, induzir. Lógico. Né? Eu, particularmente, prefiro colocar jornalisticamente, por exemplo, o que Olavo Rodrigues de Brito representou para o 13, na época como presidente, o que Petrônio representa para o 13, né? A informação jornalística. Ambos foram campeões. Aí você vem com uma série
de informações que você pode municiar o eleitor, né, mas sem induzi-lo, né? E há uma linha muito tênue entre uma coisa e outra, né? Eu acho que é um processo delicado, né, em que o bom senso sugere à própria imprensa não tomar partido e ter, às vezes não é nem maldade, involuntariamente, às vezes, você acaba tomando partido, sem querer, né? É verdade. Bem, a gente chama o intervalo agora. Daqui a pouco a gente continua falando aqui com o Romildo Nascimento sobre essas eleições do 13 que acontecem, lembrando, amanhã, nesta terça-feira, dia 3 de novembro, inclusive trazendo aí falas que a gente colheu na semana passada com agora os candidatos à presidência, tanto Olavo Rodrigues quanto o Petrônio Gadelha. Até já.